fazer a maior revisão da lei de abuso de autoridades, rápida, estratégica, vamos colocar no modo noturno para não cansar a vista. Primeira questão, ano 2024, caiu para o CNJ na lista judiciário, diz o seguinte: com base na lei número 13.869 de 2019, que dispõe sobre o abuso de autoridade, julgo o item a seguir certo ou errado. O condenado por crime de abuso de autoridade será obrigado a indenizar o dano causado, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo da indenização. Certo ou errado? Dê uma pausa no vídeo, tenta responder aqui para ganhar tempo. A questão é linda, maravilhosa, certíssima. Porque está certo, Robson Concursos. Fundamentação está no artigo 4º, inciso 1. Aqui está a minha lei de abuso de autoridade, já esquematizada aqui com Robson Concursos. Vamos descer aqui no artigo 4º, porque diz o seguinte, o artigo 4º, que trata dos efeitos da condenação. Diz o seguinte, são efeitos da condenação. Vem o inciso 1, traduzindo assertiva e a fundamentação da nossa questão, diz o seguinte: torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Então, meu guerreiro, minha guerreira, vou logo dizendo que o artigo, um dos artigos mais cobrados, se não for o mais cobrado das atualizações da lei de abuso de autoridade, é esse artigo 4º. Vamos ver no decorrer das questões, mas vamos voltar aqui para a nossa questão 2, também 2024, na lista judiciária, diz o seguinte: a citada lei prevê como penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade, a limitação de fim de semana, a prestação de serviços à comunidade e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 mês a 12 meses com a perda dos vencimentos das vantagens. Certo ou errado? Dá uma pausa no vídeo e tenta responder. A questão está errado, 2 erros. Primeiro, não tem na lei a limitação de fim de semana e também o prazo não é de 1 mês a 12 meses, é de 1 mês a 6 meses, questão errado. Por que está errado, Robson Concursos? Vamos ver aqui a fundamentação, está no artigo 5º, meu guerreiro, minha guerreira, e o inciso 2. Aqui o artigo 5º diz o seguinte: as penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são, inciso 1, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Olha aí, na questão disse o quê? Que era de 1 a 12 meses? Não, é de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos das vantagens. E o parágrafo único diz: as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Só tem essas duas opções aqui das penas restritivas de direitos. Não tem aqui limitação de final de semana. Assertivo está errado, com fundamentação aqui com Robson Concursos do artigo 5º, inciso 1 e 2, ainda disse o parágrafo único. Vamos para a questão 3. Aqui é rápido e estratégico porque é revisão. Diz o seguinte aqui, a nossa assertiva 3, 2024, meu guerreiro, minha guerreira, caiu aí para a Guarda Municipal do Espírito Santo. Se um agente público, no exercício de sua função, responder criminalmente por suposto abuso de autoridade e a sentença penal reconhecer que o ato foi praticado em estado de necessidade, a decisão não fará coisa julgada no âmbito civil e tampouco no administrativo disciplinar, considerada a independência das instâncias. Brincadeira também, meu guerreiro, minha guerreira, típica questão, despenco nas provas, caiu para a Guarda Municipal, mas cai para delegado, para promotor, para juiz, não importa o cargo, para agente de polícia, porque eu sou agente da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, está aqui meu distintivo, larguei de serviço, cumprindo a minha promessa aqui da semana, para ajudar as vidas que mais precisam. Então a questão está o quê? A questão está errada, exatamente, fundamentação aonde, Robson Concursos? Artigo 8º, vamos ver aqui no nosso artigo 8º, também despenco muito na prova, que diz o seguinte: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, porque ele disse aqui que, meu guerreiro, um agente público no exercício da sentença penal, ou seja, diz aqui, olha,
um agente público responder criminalmente por abuso de autoridade, a sentença penal reconhecer que o fato foi praticado em estado de necessidade, a decisão não fará coisa julgada no âmbito civil, não. Está errado, porque faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Você está estudando aí a teoria analítica finalista e partida do crime. Você sabe que o crime é composto pelo fato típico, antijurídico e culpável, meu guerreiro, minha guerreira. O antijurídico tem ali os rolzinhos. Então, traduzindo aqui, meu guerreiro e minha guerreira, faz coisa julgada sim. A questão está errada porque disse que não fará coisa julgada. Faz sim. Vibração total aí. O artigo 8º. Despencam nas provas. Vamos para a questão 4, olha aí, caiu em 2024 para delegado de polícia. Eu fiz esse concurso, acertei essa questão, muita questão, mas infelizmente a nota foi alta de corte. Meu guerreiro e minha guerreira, eu não tive os pontos necessários para obter. A nota de corte, se me falha a memória, foi 78, foi 179 questões. Mas vem comigo aqui resolver essa questão. Eu acertei no dia da prova, é múltipla escolha, mas você vai marcar certo ou errado e depois ver qual das alternativas. Vamos lá, para delegado, você vai ver como cai e você vai gabaritar com roubos concursos. Com base na lei número 13.869 de 2019, lei de abuso de autoridade, julgo os itens a seguir. Na realidade, aqui diz que é a lei de abuso de autoridade, porque em 2019, praticamente, essa lei revogou a lei de abuso de autoridade, meu guerreiro e minha guerreira. Praticamente é reconhecida como a lei de abuso de autoridade, porque teve muitas atualizações ela fez na lei de abuso de autoridade. Ainda que é primário, o condenado por crime de abuso de autoridade previsto na lei número 13.869 de 2019 deve ser condenado a perder o cargo, o mandato ou a função pública. Está dizendo aqui que é efeito automático, você já marca aí errado, porque não tem efeito automático. Vamos ver. O inciso A2 diz o seguinte: comete crime de abuso de autoridade o agente que praticar uma das condutas delituosas previstas na lei, ainda que sem a finalidade específica. Já deixou aqui a assertiva errada, porque tem que ter o dolo específico de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ausente, mero capricho ou satisfação pessoal. Se você já tem certeza que o item 1 e o item 2 está errado, só pode ser o quê? Só pode ser, se não me falha a memória, a alternativa D, apenas o item 3 está certo. Vamos ver se acertamos. Comete crime de abuso de autoridade quem antecipa o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive em rede social, e atribui culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, podendo ser condenado a pena de detenção. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, ou seja, certíssimo. Então, vamos ver, olha aí, apenas o item 3 está certo, ou seja, o item 1, meu guerreiro e minha guerreira, está errado, exatamente, o item 1 está errado. Você pode ver aqui no item 1 a fundamentação, meu guerreiro e minha guerreira. Então, ou seja, a nossa assertiva 4, a alternativa correta é a D. Vamos ver aqui exatamente no parágrafo, no artigo 4º, porque o item 1 está errado, porque o item 1 diz o seguinte: ainda que primário condenado por crime de abuso de autoridade previsto na lei, deve ser condenado a perder o cargo. Ou seja, está dizendo aqui que é efeito automático. Não, nós vamos aqui no artigo 4º, que diz o seguinte: são efeitos da condenação. O inciso 1, que acabamos de ver que caiu na primeira questão, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, você pode dizer que é automático. O 2 diz o seguinte: a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. É automático, Robson? Não, porque não é. Vamos ver no parágrafo único, porque ele disse que não é automático, meu guerreiro e minha guerreira, e tem que ser fundamentado, e além disso tem que ter a reincidência. Vamos ver no parágrafo 1 daqui a pouco. O 3 diz o seguinte: a perda do cargo no mandato ou da função pública. Então, são efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação, a inabilitação e a perda do cargo no mandato da função pública. Vem o parágrafo único, diz o seguinte: os efeitos previstos no incisos 2 e 3 que acabamos de ver do caput deste artigo são condicionados. Olha aí, uma condição à ocorrência de quê? De reincidência em crime de abuso da autoridade. Mas, Robson, quer dizer, se eu cometer um crime de abuso da autoridade e um crime de furto
vamos supor, um furto simples, no artigo 155 do Código Penal. A reincidência não, porque aqui está dizendo que é reincidência em crime de abuso da autoridade. Agora, se você praticar 2 crimes de abuso da autoridade, a reincidência, meu guerreiro e minha guerreira, específica, ainda tem que demonstrar o dolo específico, meu guerreiro e minha guerreira, a finalidade específica, e tem que ser reincidente em crime de abuso da autoridade, e não são automáticos. Além disso, tem que ser 2 crimes de abuso da autoridade para ser a reincidência, e além disso, tem que ter o dolo específico, a finalidade de praticar. E além disso, não é automático, deve ser fundamentada, exatamente, não é automático, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então guarde bem na sua cabecinha. O inciso 2, que é a inabilitação para o exercício do cargo, mandato da função pública, pelo período de 1 a 5 anos, e a perda do cargo do mandato da função pública, tem que demonstrar o dolo específico, que é a finalidade de praticar. Além disso, tem que ser reincidentes em crimes de abuso da autoridade, não pode ser um crime de abuso da autoridade com um crime de furto, com um crime contra a administração pública, não. Tem que ser 2 crimes de abuso da autoridade, ser condenados, e além disso tem que ser fundamentado e não é efeito automático. Vem comigo aqui, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente o inciso 1 e a questão 12, Robson, que diz: comete crime de abuso de autoridade o agente que praticar uma das condutas delituosas previstas na lei, ainda que sem finalidade, não é sem finalidade, exatamente, tem que ter a finalidade. E aonde eu vejo isso? Nós vamos ver, vou lhe mostrar aqui exatamente o artigo 1º, no parágrafo 1º, diz o seguinte, o artigo 1º, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder que ele tenha sido atribuído. Vem o parágrafo 1º, diz o seguinte aqui, o nosso parágrafo 1º, meu guerreiro e minha guerreira. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Tem que ter o dolo específico. E dolo geral, Robson? Não é dolo geral, é o dolo específico, porque a lei diz aqui, é pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Tem que ter o dolo específico, e além disso, de prejudicar outrem ou beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Vibração total. E porque o 3 está correto, Robson Concursos, nós vamos lá ver aqui porque o 3 está correto. Vamos no artigo 38, deixa eu descer aqui na lei para eu lhe mostrar, é tudo fundamentado aqui com Robson Concursos. E é assim que você deve baixar aí a sua lei no Planalto, transformar em PDF e fazer essas marcações que eu fiz aqui. Olha aí, o artigo 38 diz: antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, comprovando aqui, fundamentando tudo para você gabaritar no dia da sua prova. Vamos para mais uma questão aí, ano 2024, caiu, exatamente, PC Pernambuco, escrivão de polícia. Durante uma investigação conduzida pela Polícia Civil, um cidadão foi detido e conduzido à delegacia para prestar esclarecimento sobre sua suposta participação em um crime. Ao chegar à delegacia, o cidadão manifestou o desejo de consultar seu advogado antes de prestar qualquer declaração. O policial civil, porém, se recusou a permitir o acesso imediato do suspeito ao advogado, alegando a necessidade de esclarecimentos urgentes. A respeito dessa situação hipotética, assinala a opção correta com base na lei número 13.869/2019, que dispõe sobre abuso de autoridade. Dá uma pausa no vídeo e tenta responder, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver a alternativa A, que diz o seguinte: o policial civil agiu corretamente, você já sabe que não agiu, então já não vou nem ler a questão toda. A B, a recusa do policial civil em permitir o contato do suspeito com advogado configura crime descrito na referida lei. Você já pode marcar a alternativa B como correta, mas vamos ler as outras alternativas. Alternativas A, B, C, D, E, múltipla escolha, você vê aquela que está certa, mas você lê as outras, porque pode ter mais uma que complementa muito mais do que aquela que você marcou. A C diz o seguinte: o cidadão só
tem o direito de consultar seu advogado após a formalização de um processo judicial. Não, errado, né? Então não é assim. A D, o policial civil pode permitir o contato do suspeito com o advogado, desde que tenha autorização judicial específica. Brincadeira, né? E a E diz o seguinte, assertiva E, a citada lei pune apenas como infração administrativa a conduta do policial civil de impedir o acesso do investigado ao seu defensor. Não, totalmente errado. Olha aí, alternativa B, correto. Porque está correto, Robson Cursos. Vamos ver aqui a fundamentação, meu guerreiro, minha guerreira, no artigo 15 e no parágrafo único, se não me falha a memória, o inciso 1. Olha aí, o artigo 15 diz o seguinte: constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo único diz, incorre na mesma pena, ou seja, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa quem? Olha aí, incorre na mesma pena quem prossegue com interrogatório. Vem o inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou em 2, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Traduzindo aqui a fundamentação e mostrando como caiu no cargo da PCP 2024 para escrivão, meu guerreiro, minha guerreira, e a fundamentação. Você deve ler a lei, exatamente, e marcando ali os pontos mais principais, revisar os artigos que mais caem, 8º, 4º, que acabamos de ver. Vamos ver também que despencam muito o artigo 2º, entre outros, você pode perceber, mas vamos ver aqui a alternativa B é a correta. Vamos para mais uma questão. Olha aí, agora caiu para agente de polícia da PCPE 2024, que eu sou o agente da Polícia Civil, tá aqui o meu distintivo, tá aqui a minha placa do curso de formação do concurso de 2016, hoje formado em Direito, em Administração Pública e em Segurança Pública, focado para delegado e aqui gravando para ajudar as vidas que mais precisam. De acordo com a Lei número 13.869 de 2019, que dispõe acerca do abuso da autoridade, assinale a opção correta. Vamos ver qual das alternativas é a correta. A diz o seguinte: divergência na interpretação de lei ou na validação de fatos e provas não configura abuso da autoridade, e é certo ou errado. Eu vou marcando logo ela aqui, vamos ver se eu encontro a outra questão, ou mais certa do que essa, ou ver se é essa mesmo, meu guerreiro. Vamos ler as outras para nós encontrar o erro. Primeiro, você é o caça-erro. Você é o caça-erro. Não tem um caça-fantasma, aqui é o caça-erro. Vem comigo, vibração total. Tá gostando? Se inscreve no canal, estou joinha, compartilha para esse vídeo alcançar milhares de vidas que estão precisando. Robson Cursos, fomentando a educação e cumprindo a promessa para ajudar as vidas que mais precisam. Então, divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso da autoridade. Para mim está certo. Vamos ver a B. Para que agente público responda pelo crime de abuso da autoridade, é suficiente que sua conduta tenha sido praticada mediante dolo geral? É dolo geral? Não, você já sabe, é dolo específico, tem que ter a finalidade específica, dolo específico, errado. O rol de sujeitos ativos do crime de abuso da autoridade estabelecidos na citada lei é taxativo? Não. O rol é exemplificativo, vamos ver questões que cobra, nós vamos ver no artigo 2º, traduzindo os rol exemplificativos. A D. Os sujeitos ativos do crime de abuso da autoridade são necessariamente servidores públicos ou ocupantes de cargo público? Não. A E. Os crimes previstos na lei citada são processados mediante ação penal pública condicionada à representação. Brincadeira, né? Vou logo dizendo, tem um artigo específico, se não me falha a memória, é o artigo 3º. Todos os crimes da lei de abuso da autoridade é de ação penal pública incondicionada. Então, divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura o quê? Não configura abuso de autoridades. Então, você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira. A alternativa 6 é a A, porque vamos ver a fundamentação lá exatamente no artigo 1º, parágrafo 2º. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, artigo 1º, parágrafo 2º, que diz o seguinte aqui: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Grave bem, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, traduzindo aí a assertiva da nossa questão. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, a questão 7. Questão 7 diz o seguinte: considerando o disposto na lei número 13.869 de 2019, assinale a opção correta no que se refere a abuso de autoridade.
Então vamos ver a assertiva A que diz o seguinte: não faz coisa julgada em âmbito civil, a sentença penal quer reconhecer ter sido fato ou ato praticado em estado de necessidade. Então você já sabe, não faz coisa julgada em âmbito civil, a sentença penal quer reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade. Está errado, né? Porque acabamos de ver questões que faz sim. A B, em razão de sua imunidade parlamentar, os membros do Poder Legislativo não podem ser sujeitos ativos de crimes de abuso de autoridade, salvo se investidos em funções das respectivas mesas diretoras. Não, vamos ver daqui a pouco o artigo 2º, o rol, meu guerreiro, minha guerreira, exemplificativo. A C, agente público sem vínculo estatutário com a administração pública não se sujeita ao regime da referida lei. Errado. A D, não se admite o ajuizamento de ação penal prevista nos casos de crime de abuso de autoridade. E aí, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Está errado. E a E, a condenação pode estabelecer a perda do cargo público como um de seus efeitos, desde que haja reincidência em crime de abuso de autoridade e efeito seja motivado na sentença. Correto, né? Correto. Eu lhe disse, o artigo 4º despenca na prova, porque disse aqui a questão, olha. A condenação pode estabelecer a perda do cargo público como um de seus efeitos, desde que haja reincidência em crime de abuso de autoridade e o efeito seja motivado na sentença. Exatamente. Vamos ver aqui o artigo 4º, aí, são efeitos da condenação. Você já sabe, tornar certa obrigação, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Vê um parágrafo único de: os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de quê? De reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Olha aí, meu guerreiro, cai para delegado, cai para procurador, para agente, para escrivão, para juiz, para promotor. Vamos ver agora a questão 8ª, diz o seguinte: assinala a opção correta de acordo com a lei número 13.869/2019, lei de abuso de autoridade. A diz o seguinte: a insistência do delegado de polícia em interrogar a pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio não configura abuso de autoridade. Você já sabe que configura. A B, a violência institucional se restringe às vítimas de infração penal. Brincadeira, né? A C, a conduta de um juiz deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa quando manifestamente cabível configura abuso da autoridade. Vamos marcar ela aqui e deixar em stand-by. A D, os crimes previstos na lei em questão são de ação penal pública condicionada à representação. Brincadeira, porque você já sabe que é ação penal pública incondicionada. Falou na lei de abuso da autoridade, ação penal pública condicionada, marca errado, corre para o braço, porque você já sabe que todos os crimes da lei de abuso da autoridade são de ação penal pública incondicionada. A D diz o seguinte, que acabamos de ver. E aí, entre as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, a referida lei prevê a suspensão do exercício do cargo, da função do mandato, sem perda dos vencimentos das vantagens. Errado, tem sim a perda. Vamos ver daqui a pouco. Então, a alternativa C está correta, porque vamos ver aqui a fundamentação no artigo 9º e o parágrafo único aqui dos crimes da penas. A partir do artigo 9º em diante, trata dos crimes da penas, meu guerreiro. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. E vem o parágrafo único que diz o seguinte: incorre nas mesmas penas a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, meu guerreiro e minha guerreira. Então, o inciso 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Inciso 3, vamos ler: deferir liminar habeas corpus quando manifestamente cabível. Traduzindo aqui o artigo 9º, parágrafo único, inciso 2, assertiva da nossa questão. Vamos ver a questão 9, que diz o seguinte: em relação aos crimes de abuso de autoridade, assinala a opção correta. Ano 2023 caiu, viu? A diz o seguinte: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação da prova configura abuso de autoridade. Acabamos de ver que não, elimina ela. A B, são penas restritivas de direitos à prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão temporária e sem vencimento do cargo, função ou mandato, as quais podem ser praticados de forma autônoma ou cumulativa. Vamos ver. C, a
Apenas membros de poderes podem ser sujeitos ativos de tais infrações penais, excluídas a possibilidade de prática por procuradores municipais. Errado. AD. A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é pública condicionada. Aqui você fica sorrindo, você já sabe que todos os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. E AD. A perda do cargo público e a inabilitação temporária para o exercício de função pública são efeitos automáticos. Falou, meu guerreiro e minha guerreira, efeitos automáticos, perda do cargo, inabilitação exatamente temporária para o exercício de função pública não é automático. Tem que ser crimes de abuso de autoridade, reincidentes em crimes de abuso de autoridade, que tem que ter o dolo específico, não é dolo geral, e além disso, não são efeitos automáticos, devem ser fundamentados na sentença. Então, qual alternativa está correta da alternativa 9, Robson Concursos? Vamos ver aqui a letra B, exatamente. Olha aí, exato, certo. São penas restritivas de direitos à prestação de serviços a comunidades ou a entidades públicas e a suspensão temporária e sem vencimentos do cargo, função ou mandato, as quais podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Vamos ver aqui a fundamentação, se não me falha a memória, está no artigo 5º e parágrafo único. Olha aí, as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. O artigo 5º diz: as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdades previstas nesta lei são: 1. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2, eu digo 2 para ser mais rápido. Suspensão do exercício do cargo, da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos, meu guerreiro e minha guerreira. Teve aqui dizendo que não era com perda dos vencimentos, não. É com perda dos vencimentos. Falou em suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, que são as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, é com perda de vencimentos e vantagens. O parágrafo único diz: as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Vamos ver agora a nossa questão 10, que diz o seguinte: julgue o item a seguir conforme a lei número 13.869/2019, lei de abuso de autoridade. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade não podem ser imputados a nenhum membro do CNMP, pois estes possuem estatuto próprio, aplicando-se, portanto, o princípio da especialidade. Dê uma pausa no vídeo e tenta responder certo ou errado. Brincadeira, né? Nenhum totalmente errado. Na maioria das questões, quase 100% você viu. Nunca, nenhum, jamais, exclusivamente está quase 100% errado. Aqui está dizendo que nenhum membro do Conselho Nacional do Ministério Público não responde pelos crimes da lei de abuso de autoridade. Errado. Onde eu vejo essa fundamentação, Robson? Vamos ver que eu falei que despencam nas provas, caiu aí o inciso 2º da lei de abuso de autoridade, que trata dos sujeitos do crime. Diz o seguinte: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de territórios compreendidos, mas não se limitando. Olha aí, rol exemplificativo: servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, traduzindo essa assertiva da nossa questão, porque está errado, porque responde-se os membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. O parágrafo único diz: reputam-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos pelo caput deste artigo. Então, em artigo 2, rol exemplificativo, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, Robson Concursos, vibração total. Vamos para a questão 11, que diz o seguinte: a nossa questão 11, meu guerreiro e minha guerreira. É possível submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, sem que isso configure o crime de abuso de autoridade? Quando você vê, assim como disse na questão anterior, nunca, jamais, exclusivamente, meu guerreiro e minha guerreira, na maioria das questões está errado. Quando vê, possivelmente pode, na maioria das questões está certo, mas você deve ter certeza. É possível submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, sem que isso configure crime de abuso de autoridade? Certo, exatamente, é uma exceção.
A regra, vamos daqui a pouco ver a fundamentação, a regra é que não pode, mas há exceção assertiva dessa questão aqui, essa questão foi fundamental, porque ela traz a exceção à regra. E onde está a fundamentação, Robson? Vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, no artigo, se me falha a memória, artigo 18, vamos ver aqui no artigo 18, eu li a lei, você pode ver, está toda marcada. Artigo 18 diz o seguinte: submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, olha aí, é um crime. Agora vem a exceção, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Você já vê, esse artigo 18 é estratégico, porque ele traz a regra e depois traz a exceção. A questão trouxe a exceção, misturando com a regra, meu guerreiro e minha guerreira, porque ele diz: submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno é um crime de abuso de autoridade, que tem a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Agora, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações, foi o que disse aqui a assertiva. É possível submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno sem que isso configure abuso de autoridade? É possível sim. Qual a hipótese? Se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Vibração total. Vamos para a questão 12. Diz o seguinte aqui, a nossa questão 12, meu guerreiro e minha guerreira, caiu no ano de 2023. Com base na disposição da lei de abuso de autoridade, assinale a opção correta. A condenação por crime de abuso de autoridade gera automaticamente a perda do cargo, do mandato da função pública. Viu? Automaticamente você já fica ligado. Errado. AB, somente o servidor público pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Acabamos de ver o rol do artigo 2º, rol exemplificativo. Somente servidor público não é brincadeira, né? AC, o erro ocasionado por conduta culposa do agente público não exclui o crime de abuso de autoridade. Grave bem, meu guerreiro e minha guerreira. Assim que não tem o dolo geral na lei de abuso de autoridade, é dolo específico. Dolo geral não cabe na lei de abuso de autoridade, tem que ser o dolo específico, finalidade específica. E é todos os crimes dolosos, não tem culpa, vibração total, crimes dolosos, meu guerreiro e minha guerreira. AD, a condenação por crime de abuso de autoridade torna certa a obrigação de indenizar o dano causado. Certíssimo, olha aí, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 12, assertiva de exatamente fundamentação, você já sabe, está lá no artigo 4º, que cai para delegado, promotor, juiz, agente, guarda municipal, olha aí. São efeitos da condenação, inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. O 2, o 3, você já sabe, reincidência específica tem que ser fundamentado, meu guerreiro e minha guerreira, e além disso tem que ser reincidência específica em crimes de abuso de autoridades e não são efeitos automáticos, devem ser declarados motivadamente na sentença. Despejo nas provas. Vamos ver agora a questão 13, diz o seguinte: conforme previsão expressa na Lei 13.869/2019, Lei de Abuso de Autoridade, constitui crime de abuso de autoridade a conduta de... Olha aí, vamos ver. Inserir dados falsos em bancos de dados da administração pública para obter vantagem ilícita? Será que esse crime está dentro do rol dos crimes de abuso de autoridade? Essa questão é difícil, viu? 2023, guarda municipal, brincadeira. Mas se você leu a lei, exatamente, às vezes você lê a assertiva, poxa, eu não me lembro disso. Calma, lê as outras assertivas, você estudou a lei de abuso de autoridade. Tem um ali que vai ativar sua memória, você diz. As outras, eu não tenho certeza, mas essa aqui é um crime que está no rol da lei de abuso de autoridade. É assim que se estuda, você não é obrigado a saber tudo, meu guerreiro e minha guerreira. AB, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à celebração de contrato, será? AC, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas. Eita, Robson Concurso, eu me lembro exatamente, eu li a lei de abuso de autoridade, está lá, se eu cumprir mandado de busca e apreensão após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã, é um abuso de autoridade. Olha aí, tá vendo que não é obrigado você saber tudo, mas você se lembrou, você marca logo ela. AD, representar por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o souber inocente. Essa aqui foi para matar, mas você se lembrava aqui que cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas está no rol dos crimes de abuso de autoridade. Não importa se você sabe as outras ou não, meu guerreiro e minha guerreira, ou seja, a questão certa. Mas para facilitar a sua vida, Robson Concursos
trouxe aqui exatamente o rol dos outros crimes que estão no Código Penal. Robson? Vou lhe mostrar aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, questão 13. A alternativa A trata do crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações, o artigo 313 do Código Penal, exatamente aqui, olha. Deixa eu lhe mostrar aqui, olha. Inserir dados falsos em bancos de dados da administração pública para obter vantagem ilícita. É um crime que está no Código Penal, no artigo 313A, inserção de dados falsos em sistemas de informações, que diz: inserir ou facilitar ao funcionário autorização a inserção de dados falsos, alternar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro ou para causar dano. E a B? A B é o crime de advocacia administrativa, exatamente o crime de advocacia administrativa, que diz patrocinar direta ou indiretamente. Aí você vê aqui, olha, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valente da qualidade de funcionário, está no artigo 321 do Código Penal, crime de advocacia administrativa. E a C é o gabarito da nossa questão, que está dentro do rol da lei de abuso da autoridade, no artigo 22, inciso 3º, que diz o artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, ou fora das condições estabelecidas em leis. Vem o inciso 3º que diz: cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aí assertiva da nossa questão. E a alternativa D traduz o crime de denunciação caluniosa, porque diz aqui: representar por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia souber inocente. Vem o artigo 339 do Código Penal, que também sofreu atualização. Denunciação caluniosa, que diz o seguinte: da causa instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa. Olha aí, essa aqui pegou porque trouxe aqui improbidade administrativa, mas você se lembrava do inciso 3º, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, traduz um crime no artigo 22 da lei de abuso da autoridade contra alguém, imputando-lhe o crime, infração ético disciplinar ou ato impróprio que o cause inocente. Aí você vem aqui, meu guerreiro e minha guerreira, no artigo 22, é isso que você vai fazer. Você vai salvar a lei em PDF aí no site do Planalto e você vai deixar ela assim, esquematizado, olha. O artigo 22, exatamente, incorre na mesma pena invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. E vem o parágrafo 1º que diz o seguinte: incorre na mesma pena na forma prevista no caput deste artigo quem? Inciso 1. Coagir alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. O inciso 3, traduzindo a assertiva da nossa questão: cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas, coloquei P de próprio porque caiu. E vem o parágrafo 2º, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Você vai fazer assim, vai marcar P de prova para gabaritar. Vamos ver aqui a nossa questão 14, diz o seguinte: olha aí, 2023, procurador do Ministério Público: se a ação penal pública não for proposta no prazo legal, admite-se ação privada, devendo ser interposta pelo ofendido em 6 meses decadenciais, contados da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, meu guerreiro. Questão 14, certo ou errado? Linda questão, você já sabe exatamente, questão certíssimo. Vamos ver a fundamentação dela, meu guerreiro e minha guerreira. Se não me falha a memória, está no artigo 3º ou parágrafo 1º ou 2º. Vamos ver aqui. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública incondicionada. Olha aí, eu não disse a você? O artigo 3º da lei de abuso da autoridade despegam nas provas, porque nas questões diz: os crimes da lei de abuso da autoridade é de ação penal pública privada, condicionada. Não, os crimes da lei de abuso da autoridade, meu guerreiro, minha guerreira, são de ação penal pública incondicionada. Os crimes previstos na lei de abuso da autoridade são de ação penal pública
incondicionada. Viu? Um parágrafo primeiro diz: será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar queixa, repudiar e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retornar a ação penal como parte principal. Retomar a ação como parte principal. Vem o parágrafo segundo, diz: a ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Exatamente, a ação privada subsidiária da pública será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Traduzindo o que? Esse artigo 13, parágrafo 1º e 3º, assertiva da nossa questão, você já sabe, os crimes previstos na lei são de ação pública incondicionada e cabe-se em ação privada subsidiária, que será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Vamos ver agora a nossa questão 15, diz o seguinte: são efeitos possíveis, mas não automáticos, da condenação por abuso da autoridade. No caso de reincidência, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo do mandato da função pública. Linda questão, maravilhosa, traduzindo o que? O artigo 4º da Lei de Abuso da Autoridade, o seu parágrafo único. Certíssima questão, vamos ver lá. Meu guerreiro e minha guerreira aqui, olha aqui. Capítulo 4, que trata dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos, dos efeitos da condenação. O artigo 4º diz: são efeitos da condenação. Inciso 1. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. O inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. O inciso 3. A perda do cargo, do mandato da função pública. E viu um parágrafo único, diz: os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso da autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Eu duvido mais você errar as questões do artigo 4º da lei, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora a questão 16, caiu aí para a agenda de investigação da PC Paraíba. Diz o seguinte: a respeito dos crimes de abuso da autoridade, lei número 13.869/2019, assinala a opção correta. A diz o seguinte: a pena privativa de liberdade pode ser substituída por proibição de exercer pelo prazo de 1 a 3 anos funções de natureza policial ou militar no município onde tiver sido praticado o crime e naquele em que residir ou trabalhar a vítima errado. Não tem esse rol, meu guerreiro e minha guerreira. A B, o reconhecimento de causa legal de exclusão de ilicitude na sentença penal faz coisa julgada no âmbito civil e administrativo disciplinar. Vamos marcar ela aqui, para mim está certo. A C, a sentença penal condenatória tem por efeito tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido ou do Ministério Público, fixar na sentença o valor mínimo da reparação. E aí, certo ou errado? Vamos ver. A D, a configuração de crime de abuso de autoridade independe de elemento subjetivo especial do tipo? Não. Dolo geral não cabe. Tem que ter o elemento subjetivo, meu guerreiro e minha guerreira. A finalidade é o dolo específico. A E diz o seguinte. A E da questão 16 diz o seguinte: constitui crime de abuso de autoridade, induzir ou instigar a pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito, fora das hipóteses previstas em lei, ressalvadas as situações de flagrante esperado, retardado, prorrogado ou diferido, não. Antes da atualização em 2019 era assim, mas agora não, viu, meu guerreiro? Então, ficou a letra B, né? Olha aí, a letra B, certíssimo, da questão 16, a letra B, fundamentação, você já sabe, artigo 8º, eu disse que artigo 8º cai para delegado, cai para agente, para escrivão, promotor, juiz, diz o seguinte: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido o fato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, duvido mais você errar. Questão 17, desatualizada. Por que está desatualizada, Robson, concurso, a questão 17? Porque disse aqui, meu guerreiro, minha guerreira, a lei de abuso da autoridade define de forma expressa o conceito de dia.
previsto na Constituição Federal em referência ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. E assim permite o cumprimento do mandato judicial de busca e apreensão domiciliar num período compreendido entre 5 e 21 horas. Não, né? Você já sabe exatamente, não é 5 e 20 horas. Acabamos de ver aqui no artigo 22, exatamente, no artigo 22, meu guerreiro e minha guerreira, parágrafo único, inciso 3º, que diz: é um crime de abuso de autoridade, pena de detenção de 1 a 4 anos. Cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas, meu guerreiro e minha guerreira. Por isso que a questão está desatualizada. Vamos para a questão 18, diz o seguinte, questão 18, ano 2022. Olha aí. Um servidor público determinou a instauração de procedimento fiscalizatório com base no teor de uma correspondência fechada, pertencente ao fiscalizado, cujo conteúdo foi indevidamente devasado por terceiro. E esse fato era previamente conhecido, olha aí, previamente conhecido pelo servidor. Nesse caso, o servidor público praticou em tese um dos crimes de abuso de autoridade, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode dar, olha aí, esse pandazinha no antivírus maldito. Você pode dar uma pausazinha no vídeo e tentar responder essa questão 18, mas você já sabe que a questão está o quê? Certo? Vamos ver, olha aí, questão certa. Fundamentação, meu guerreiro e minha guerreira, vamos ver aqui no artigo 25, exatamente no artigo 25, parágrafo único. Olha aí, proceder à obtenção de prova em proveito de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Manifestamente ilícito, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Olha aí, previamente conhecido pelo servidor, meu guerreiro e minha guerreira. Então, pena de detenção de 1 a 4 anos, traduzindo a assertiva da nossa questão. Questão 19. Olha aí, diz o seguinte: caso seja reconhecida a reincidência em crime de abuso de autoridade, a perda do cargo público é feita automático. Você vê essa questão na altura do campeonato, meu guerreiro e minha guerreira. Pode ver, caiu aí, olha aí. Caiu para procurador de contas do Ministério Público de Santa Catarina. Efeito automático? Não, né, meu Sebrasp? Efeito automático não. Tem que ter reincidência específica, tem que ter o dolo específico e deve ser declarada na sentença. Não tem nada de automático. Então, questão errada. Por que não está errado? Você já sabe, lá no artigo 4º, eu só estou mostrando, recapitulando, para me mostrar na lei, para você não se esquecer, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, inabilitação, traduzindo aqui porque está errado. Não vou nem mais ler porque você já gabarita tudo. Vamos ver agora a questão 20, que diz o seguinte, de novo aí, procurador de contas do Ministério Público. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões já tenham sido decididas no juízo criminal. Contudo, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Certo ou errado? Linda questão. Eu disse a você que essa questão cai para promotor, delegado, agente, escrivão. Exatamente, meu guerreiro e minha guerreira, é o artigo 8º, vamos ver aqui, ele cobrou os dois artigos, o 7º e o 8º. O 7º diz: a responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, beleza. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. E vem o artigo 8º, diz o seguinte: faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Duvido mais você errar. Caiu para promotor, vibração total, meu guerreiro, minha guerreira. Vamos agora resolver de forma mais rápida. Não vou mostrar a fundamentação porque essas questões atualizadas 2024, 2023, 2022, meu guerreiro e minha guerreira, despencam nas provas exatamente. Agora vou dar assertiva, só ler as questões restantes para você ver como cai também nas provas. Vamos ver, cai para delegado federal, agente da Polícia Federal, PRF. Agora é faca na caveira, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 21 diz o seguinte aqui: 2022 caiu para delegado de Polícia do Espírito Santo. A questão 21, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, que diz o seguinte: configura crime de abuso de autoridade, exatamente,
configura crime de abuso de autoridade? Dá uma pausa no vídeo e tenta responder, meu guerreiro e minha guerreira, qual dessas assertivas está certo. A A diz o seguinte: submeteu o preso a interrogatório durante o repouso noturno, mesmo que ele tenha sido capturado em flagrante delito. Você está se lembrando que esse aqui, meu guerreiro e minha guerreira, é uma exceção à regra. Exatamente, porque a regra constitui crime de abuso de autoridade, mas aqui não. Então vamos ver a questão B. Invadir clandestinamente imóvel alheio sem determinação judicial, ainda que fundados indícios indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito. A C. Submeter a vítima de infração penal procedimento desnecessário que a leve a reviver situação estigmatizante. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente. Olha aí, é certíssimo. A D. Obrigar o preso a passar pelo procedimento de reconhecimento pessoal, não, né? Requisitar a instauração de investigação preliminar sumária, ainda que justificada, de infração penal em desfavor de alguém quando não houver indício da prática de crime de ilícito funcional ou de infração administrativa? Não, né? Então, constitui crime de abuso de autoridade, submeter a vítima de infração penal a procedimento desnecessário que a leve a reviver situação estigmatizante. Foi a atualização, deu uma lida na lei, vibração total. Vamos ver agora a questão 22. Diz o seguinte: constitui crime de abuso de autoridade cometido por agente público, a linha A, decretar de forma descabida a condução coercitiva de testemunha. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, será que a alternativa A é a correta? Decretar de forma descabida a condução coercitiva de testemunha? A B, exatamente, a B, porque diz aqui assertivo, constitui crime de abuso de autoridade, é de abuso de autoridade cometido por agente público. Constranger a prestar depoimento pessoal que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar sigilo. Será que é a B? Então vamos ver a C. Retardar o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente. A D. Deixar de comunicar ao juiz sem justificativa a prisão em flagrante. E a E. Impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, constitui crime de abuso de autoridade, exatamente, constitui crime de abuso de autoridade. Impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Vamos ver aqui a D, deixar de comunicar ao juiz sem justificativa a prisão em flagrante, olha aí. Constitui crime de abuso de autoridade cometido por agente público. Deixar de comunicar ao juiz sem justificativa prisão em flagrante delito, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos para a questão 23. Olha aí, constitui crime de abuso de autoridade cometido por agente público, decretar de forma descabida a condução coercitiva de testemunha, é a mesma questão, né? Impedir a entrevista pessoal reservada de preso com seu advogado, deixar de comunicar ao juiz, é a mesma questão, só que foi para área diferente. Aqui foi para engenharia, e aqui foi para a química, perito criminal, mas é a mesma questão. Então, constitui crime de abuso de autoridade cometido por agente público, deixar de comunicar ao juiz sem justificativa, prisão em flagrante, meu guerreiro e minha guerreira. 22, olha aí, constitui crime de abuso de autoridade cometido por agente público, mesma questão, né? Deixar de comunicar ao juiz sem justificativa, prisão em flagrante. É a mesma questão agora caiu para perito agora de áreas diferentes. Está atualizando, mas essa mesmo. Vamos ver agora, de novo aqui, olha. Deixar de comunicar ao juiz sem justificativa, vamos pular. Olha aqui, essa aqui foi anulada, vamos pular. Olha aí, a 22, escrivão de polícia diz o seguinte: a respeito das disposições da lei de abuso de autoridade, julgo os itens a seguir. A prática de abuso de autoridade permite a responsabilização administrativa, civil e criminal do agente, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato. No entanto, quando essas questões, via de regra, tiverem sido decididas no juízo criminal, e aí? Certo ou errado, você pode dar uma pausa, meu guerreiro, minha guerreira, ver a assertiva e marcar a questão exatamente, mas brincadeira, né? Vamos ver agora a 2, deixa ela aí, vamos ver a 2. A lei em apreço previu como penas restritivas de direitos a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, sem a perda dos vencimentos. Não, esse sem aqui já deixou, é com a perda, acabamos de ver, tá vendo? Fazer muitas questões, acabamos de ver na lei a revisão, aqui você já se lembra. Se a 12 está errado, então a A está fora, a C está fora, a D está fora, só tem a A. Não, se a 2 está errado, então a A está fora, a C está fora, a D está fora, só restou a B e a E. Vamos ver aqui a questão 3.
A conduta de quem prossegue com o interrogatório da pessoa que tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono, agindo dolosamente com alguma das finalidades específicas previstas na lei em questão, constitui crime de abuso de autoridade, certo, né? Você viu aqui, tem que dizer o dolo específico e algumas daquelas finalidades. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Brincadeira, né? A 13 tem aqui, a 13 tem aqui. Vamos ver já a 4. A conduta de quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 18 horas e antes das 21 horas de um mesmo dia, agindo dolosamente com algumas das finalidades específicas previstas na lei em preço, constitui crime de abuso de autoridade. É após as 18 horas, meu guerreiro e minha guerreira. É após as 18 horas. É após as 18 horas, não, né? Você já sabe, após as 21 e antes das 5 horas. E a questão aqui, querendo pegar a minha você, mas não pega mais não, viu? Vamos ver aqui questão 22, defensor público. Com relação aos delitos hediondos e abuso de autoridade e aos crimes de trânsito, os próximos itens. Segundo a lei número 8.072/90, consideram-se hediondos consumados ou tentados crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo de uso proibido, restritivo ou permitido. Olha, permitido? O de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e restrito e o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa perigo comum. Brincadeira, né? Vamos ver a 2. Suponha que, a despeito do interrogatório ter optado por ser assistido por defensor público, um agente público tenha prosseguido com seu interrogatório sem a presença de um defensor público. Nesse caso, de acordo com a Lei 13.869/2019, o agente público incorreu em crime de abuso de autoridade, podendo ter a perda do cargo com efeito não automático, olha aí, não automático, de eventual condenação penal. Olha aí. Vamos ver a 3. Conforme entendimento do STJ, entregar a direção de veículos automotor a pessoa cujo direito de dirigir esteja suspenso é crime de perigo concreto, sendo necessária a devida comprovação do risco ao bem jurídico tutelado. Se você não sabe o que é um crime de perigo abstrato concreto, no canal Robson Concursos, falo lá os crimes de trânsito, você pesquisa, tem lá todo o CTB, meu guerreiro, porque eu gravei muitos vídeos para a PRF, muitos comentários aprovados me agradecendo. Crimes de perigo concreto, abstrato, você vai dominar, está lá. Mas eu quero saber qual assertiva dessa questão 28 você vai marcar como certa, meu guerreiro e minha guerreira. Você já sabe, né? Você leu a assertiva 1, 2, 3 e você percebeu exatamente que a 2, olha aí, a questão 2 está certo, só a 2, exatamente, porque a 1... meu guerreiro e minha guerreira, a 1 está errado, exatamente, e a 2 está dizendo aqui, e a 3 está dizendo aqui que perigo concreto não, aqui traduz o crime de perigo abstrato. Vamos ver a questão 29, delegado de polícia do Rio de Janeiro. Olha aí, questão tramando o trem, mas você não deve se preocupar com historinha grande. No final a questão é primeira. Maria, de 35 anos de idade, compareceu a uma delegacia de polícia noticiando ao policial plantonista que havia sido abusada sexualmente por um médico cirurgião renomado, o qual teria manipulado o órgão genital dela enquanto ela ainda se encontrava sob efeito de anestésico após ter realizado mamoplastia. Diante da gravidade da denúncia, o policial verificou se havia anotações criminais contra o noticiado e não localizou nenhum registro de ocorrência nesse sentido. Então, indagou a noticiante se ela tinha certeza do que estava afirmando, pois se tratava de uma acusação muito séria e ela poderia ter se confundido em função do efeito anestésico. Desconfortável com a indagação feita, a noticiante pediu que fosse chamada uma policial do sexo feminino para atendê-la. Assim feito, Maria narrou o fato vivenciado à policial, a qual, por sua vez, considerou conveniente chamar a autoridade policial para avaliar se o fato deveria ser efetivamente registrado. Diante de quem, mais uma vez, a noticiante relatou o abuso sofrido. Com relação a essa situação hipotética, assinala a opção correta considerando as normas de direito penal e os estudos criminológicos. Os policiais foram diligentes a fim de evitar eventual denunciação caluniosa em favor do médico. Vamos ver. Os policiais agiram corretamente, em vez que a Lei 13.869/2019 tipifica como crime de abuso de autoridade a conduta de dar início à persecução penal sem justa causa fundamentada. Os policiais foram diligentes porque, em sua atuação funcional, levaram em consideração a figura criminológica da síndrome da mulher de Potifar. Os policiais foram diligentes ao terem levado em consideração no exercício funcional a possibilidade de falsas memórias da vítima. A noticiante foi submetida a um processo de revitimização
ao ter sido questionada sobre a credibilidade da notícia crimes, ao ter que se relatar o abuso sofrido às diferentes profissionais da delegacia, aqui, meu guerreiro e minha guerreira, não tem como não marcar a letra E. A noticiante foi submetida a um processo de revitimização ao ter sido questionada sobre a credibilidade da notícia crimes e ao ter que relatar o abuso sofrido a diferentes profissionais da delegacia, a famosa revitimização, traduzindo um crime na lei de abuso da autoridade praticadas tanto como funcionário público, meu guerreiro e minha guerreira, e como também contra testemunhas de vítimas de violência foram testemunhas. Vamos questão 22, delegado da Polícia Civil. Você pode ver, caiu para delegado em 2022 do Rio de Janeiro, agora é delegado da Polícia Civil da Paraíba. Fiz esse concurso, acertei essa questão, meu primeiro concurso para delegado. Me motivei porque acertei muitas questões, quase estava no jogo, mas estou chegando perto para gabaritar. Em relação à lei número 13.869/2019 e a seus dispositivos que se refere aos crimes de abuso de autoridade, assinale a opção correta. A prática de crimes de abuso de autoridade pressupõe vínculo estatutário do agente ativo com a administração pública. Brincadeira, né? Artigo 2º, rol exemplificativo, tem vários lá. AB. Alguns dos delitos previstos nesta lei processam-se mediante ação penal pública condicionada. Você pode ver, cai para a gente, guarda municipal, não importa o cargo, delegado, promotor, meu guerreiro. Ação penal pública condicionada na lei de abuso da autoridade, já atualização no artigo 3º da lei é de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Tá gostando? Se inscreve no canal, Estou Joinha, comenta e compartilha para esse vídeo alcançar milhares de vidas que estão precisando, fomentando a educação aqui. Robson Concursos. A C diz o seguinte, a assertiva C da questão 30. Um dos efeitos da condenação pela prática de abuso da autoridade é a perda do cargo público, que deverá o quê? Ser fundamentada e pode ser aplicada em caso de reincidência, ainda que não específica. Brincadeira, né? Tá vendo, para delegado? O artigo 4º, meu guerreiro, seus incisos, principalmente o parágrafo único, não. Não, tem que ter a reincidência específica em crimes de abuso de autoridade. Além disso, tem que ser fundamentada e não é efeito automático. Vamos ver a D, meu guerreiro e minha guerreira. Sem prejuízo das disposições do Código Penal, essa lei admite a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, entre as quais a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato por prazo determinado. Está parecendo que é a D, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver aqui a assertiva A, que diz o seguinte: a configuração dos crimes de abuso da autoridade exige elementos subjetivos específicos, ou então na modalidade culposa, negligência, imprudência ou imperícia no desempenho de função pública. Brincadeira. Para delegado, pedindo-se ação penal pública condicionada, você já sabe, é ação penal pública condicionada. Não é o dolo geral, é o dolo específico. Está dizendo crime culposo? Não, não. É dolo, não é dolo geral, dolo específico. Uma das finalidades, meu guerreiro e minha guerreira, do parágrafo 1º, do artigo 1º da citada lei, se não me falha a memória. Olha aí, revisão aqui, Robson Concursos, revisão também para gabaritar no cargo de delegado. Questão 31, meu guerreiro e minha guerreira, analista de Defensoria Pública, 2022. Diz o seguinte: a decretação de privação da liberdade manifesta desconformidade com as hipóteses legais caracteriza crime de abuso da autoridade, podendo ser sujeito ativo desse tipo penal, o particular, independentemente de atuação conjunta com o agente público. Aqui não, né? Aqui forçou. Somente membros do Poder Judiciário, não. Artigo 2º, meu guerreiro, exemplificativo. MP, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, qualquer agente público, olha aí, qualquer agente público, D. Somente a autoridade policial quando a lavatura de prisão em flagrante, C. Somente membros do Ministério Público. Vamos aqui de C, olha aí, qualquer agente público, rol exemplificativo, meu guerreiro e minha guerreira. Particular, sozinho, não pratica o crime de abuso de autoridade, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente, tem que estar em conjunta com o agente de abuso de autoridade. E o particular deve saber da função pública do agente público, viu? Vamos ver aqui a questão 32, diz o seguinte: como regra, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a condenação for decorrente de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa com pena inferior a 8 anos de reclusão. B. O réu tiver sido condenado em uma única ação penal, sendo vedado o cumprimento simultâneo de 2 penas restritivas decorrentes de processos distintos. A C. A condenação for decorrente de crime culposo, desde que a pena seja inferior
a 4 anos. AD, o réu, sendo reincidente em crime doloso, tiver sido condenado por crime de igual tipo penal. E aí, a condenação for decorrente de crime de abuso de autoridade, não aplicáveis, no entanto, as penas de limitação de final de semana e de prestação pecuniária, entre outras. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, como regra, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando? Dá uma pausa, responde. Para ganhar tempo aqui, acabamos de ver, é a E. Vamos ver se é a E mesmo, dizendo que a condenação for decorrente de crime de abuso de autoridade, não aplicáveis, no entanto, as penas de diminuição. Não aplicáveis, no entanto, as penas de limitação de fim de semana e de prestação pecuniária, entre outros, exatamente. Porque, acabamos de ver, só tem 2 incisos. E limitação de final de semana e prestação pecuniária não está dentro do rol da lei dos crimes de abuso da autoridade. Está vendo? Despencam nas provas. Vamos ver aqui a questão 33, certo ou errado. É lícita a condenação de agente público negar a interessado acesso aos autos de procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa antes de sua conclusão definitiva? E meu guerreiro, minha guerreira, é lícita a conduta do agente público negar a interessado os autos de procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa antes de sua conclusão definitiva? Brincadeira, né? Brincadeira, errado. Questão 34. O agente responsável pelas investigações que antecipar por meio de rede social atribuição de culpa antes de concluir a apuração e formalizar a acusação terá cometido crime de ação penal pública, punido com detenção. E aí, certo ou errado? Dá uma pausa, meu guerreiro e minha guerreira. Essa questão é linda, maravilhosa. Por que, Robson? Porque vamos ver daqui a pouco o que caiu para delegado federal. Delegado federal. Uma questão parecida com essa, só mudou um pouco a nomenclatura, dizendo o seguinte, aqui, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente, aqui está certo, dizer o agente responsável pelas investigações que antecipar por meio de rede social, atribuição de culpa, antes de concluir a apuração e formalizar a acusação, terá cometido crime de ação penal pública punido com detenção, certíssimo, porque os crimes da lei de abuso de autoridades são detenção, não tem reclusão, é detenção. Vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, questão 35. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Todavia, não se pode questionar sobre a existência ou autoria do fato quando já decididos por sentença penal definitiva. E aí? Só mudou a nomenclatura, mas eu quero saber se essa questão 35 está certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira. Linda questão, você já sabe, a responsabilidade. Olha aí, certíssimo, é certíssimo. Vamos ver. Vamos ler de novo. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Beleza. Todavia, não se pode questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando já decididas por sentença penal definitiva é o trânsito em julgado, certíssimo. Não pode, certíssimo. Questão 36 diz o seguinte: a perda e a inabilitação do agente para o exercício do cargo, mandato ou função pública são efeitos automáticos da condenação por crime de abuso de autoridade. Aqui você já sabe. Parágrafo único do artigo 4º. Não é efeito automático, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 37. É atípica a conduta descrita em lei como abuso de autoridade quando praticada por mero capricho ou satisfação pessoal do agente, sendo exigida a finalidade específica de prejudicar ou beneficiar outrem. Linda questão. A nomenclatura um pouco confusa se você não está ligado, meu guerreiro e minha guerreira, o que é atípico, exatamente porque está dizendo aqui, olha, é atípica a conduta descrita em lei como abuso de autoridade. É atípica, ou seja, não está previsto, não é crime, é atípica a conduta descrita em lei como abuso de autoridade quando praticado por mero capricho ou satisfação pessoal do agente, sendo exigida a finalidade específica de prejudicar ou beneficiar outro. Não. Está aqui, olha. Quando praticada por mero capricho ou satisfação pessoal, dolo específico. Está dentro do rol daquele do parágrafo 1º do artigo 1º. Mero capricho ou satisfação pessoal. Dizer que é atípica não é crime, não, errado. Vamos ver a questão 22 do defensor público. Com base na lei de abuso de autoridade, olha aí, com base na lei de abuso de autoridade, assinar a opção correta. Os delitos previstos na referida lei apenas podem ser cometidos por servidor público, olha aí, apenas servidor público,
É um rol taxativo, não é um rol exemplificativo, artigo 2º, errado. Aquele que cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar entre as 20 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte está sujeito à pena prevista na referida lei? Não, né? Após as 21 e antes das 5. D. C. A perda do cargo do mandado da função pública não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença e condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Vou logo marcando aqui, olha, certíssimo. A perda do cargo do mandado da função pública não é automática. Olha aí, não é automática, beleza. Se dissesse que é automático, estava errado, né? Devendo ser declarada motivadamente na sentença e condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. AD. Os crimes previstos na referida lei são de ação penal pública condicionada, delegado, agente, guarda municipal, promotor, juiz. Artigo 3º. Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, errado. Está dizendo aqui que é de ação penal pública condicionada, errado, é ação penal pública incondicionada. AE. Deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal constitui crime de abuso de autoridade. Deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Não, né? Se é no prazo legal, meu guerreiro e minha guerreira, não é crime de abuso de autoridade. Vamos para a questão 39. Na lista legislativa, direito, olha aí, 2021. Com o advento da lei número 13.869/2019 e suas alterações, passa a ser considerado crime prestar informações à imprensa sobre atos investigatórios findos ou em andamento, obter confissão de preso em flagrante em período noturno, meu guerreiro e minha guerreira, produzir prova que venha a ser declarada ilícita, D. Proceder à oitiva de investigados sem a presença de advogado, e aí, adentrar astuciosamente imóvel alheio ou suas dependências, sem determinação legal ou fora das condições estabelecidas em lei. Aqui é um crime que está, meu guerreiro, minha guerreira, na lei 13.869/2019. Vamos ver agora a questão 40, diz o seguinte, a nossa questão 40. Olha aí, ano 2021, agente penitenciário de Alagoas, hoje polícia penal, né? A conduta descrita, olha aí, uma testemunha devidamente notificada a comparecer em audiência judicial não atendeu a notificação nem apresentou motivo justificado. A autoridade judicial determinou então a condição coercitiva da testemunha, mediante apoio policial. A conduta descrita caracteriza abuso de poder, uma vez que a restrição somente é cabível após o descumprimento de 2 intimações válidas. Brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? Brincadeira, aqui a questão está errado. Vamos para a nossa reta final. São 60 questões da lei de abuso de autoridade. Mas está gostando? Se inscreve no canal, deixa o teu joinha, comenta e compartilha para motivar Robson a gravar outros vídeos de revisão de outras leis especiais ou extravagantes para ajudar você e as vidas que mais precisam. Vibração total, se inscreve, deixa o teu like, comenta e compartilha. Deixa nos comentários do vídeo qual a lei que você quer que eu faça o resumo em questões para ajudar você e as vidas que precisam. Vibração total. Vamos ver aqui a questão 41, meu guerreiro e minha guerreira, caiu aqui no ano em 2021 para agente penitenciário, mas você já sabe que hoje a nossa polícia penal é a mesma historinha, uma testemunha. Vamos direto aqui na assertiva. Caracterizado o crime de abuso de autoridade, caberá ao conduzido representar criminalmente contra a autoridade que determinou a medida, cuja representação é condição de procedibilidade para eventual ação penal. Essa questão, meu guerreiro e minha guerreira, eu achei muito mais difícil, que caiu para delegado, caiu para promotor, caiu para analista judiciário, porque ela cobrou o artigo 3º, que os crimes que estão no rol da lei de abuso de autoridade, todos eles, os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Aqui a assertiva trouxe uma nomenclatura para você se lembrar o que é um crime de ação penal pública condicionada, um crime de ação penal pública condicionada, um crime de ação privada e um crime de ação pública incondicionada. Porque diz, caracterizado o crime de abuso de autoridade, caberá ao conduzido representar criminalmente contra a autoridade que determinou a medida, cuja representação é condição, ou seja, é uma ação penal pública condicionada. Brincadeira, né? Brincadeira, errado. Por quê?
Artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, vibração total. Vem comigo agora a questão 42. A mesma historinha. Diz o seguinte: eventual abuso cometido no cumprimento da medida alcança exclusivamente os agentes policiais, visto que a legislação de regência não prevê como sujeito ativo membros do Poder Judiciário. Não. Artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade é rol exemplificativo, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora a questão 43. Caiu para a Polícia Rodoviária Federal, curso de formação, primeira prova. Policial rodoviário federal que cumpra mandado judicial de busca e apreensão domiciliar após as 18 horas estará sujeito a responder pelo crime de abuso de autoridade. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, após as 18 horas, brincadeira, né? Você já sabe, após as 21 e antes das 5 horas, vem comigo, vibração total para a questão 44, agente penitenciário, Alagoas. Mesma historinha, a conduta descrita caracteriza abuso de poder, uma vez que a restrição somente é cabível após o descumprimento de 2 intimações válidas. Não, errado. Vamos ver aqui. Olha a historinha, agora para cargo foi, caracteriza o crime de abuso de autoridade, caberá conduzir e representar criminalmente. Acabamos de ver, né? Representação, não. Os crimes de abuso de autoridade são ação penal pública incondicionada. Repetiu a questão, foi brincadeira, né? Olha aí. Eventual abuso cometido no cumprimento da medida alcançará exclusivamente os agentes públicos. Não. Os crimes do artigo 2º, meu guerreiro e minha guerreira, o rol dos agentes que praticam o crime de abuso de autoridade é exemplificativo. Escrivão de Polícia de Sergipe, 2021. A perda do cargo em razão de condenação por crime de abuso de autoridade é de efeito automático. Você aqui já marca errado. Procedendo seu afastamento do servidor público a partir do recebimento da denúncia automático, não é brincadeira. De novo, não caracteriza abuso da autoridade a submissão de preso a interrogatório durante o período de repouso noturno em caso de flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações, certíssimo, né? Resolvemos questões e eu mostrei na lei. A regra é que caracteriza abuso da autoridade ouvir o preso durante o período noturno. Mas a exceção é o que diz essa questão. Eu mostrei na lei para mostrar a você onde está na lei. Mas a questão já é uma revisão, é uma exceção à regra, porque diz: não caracteriza abuso da autoridade a submissão de preso a interrogatório durante o período de repouso noturno em caso de flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Vibração total aqui com Robson Cursos. Vamos para a questão 49. Escrivão, olha aí. Só nessa prova, várias questões da lei de abuso de autoridade você deve dominar e com essa revisão, duvido mais você errar questões. Olha aí, a ação penal nesse caso será pública e incondicionada. Exatamente, acerca dos crimes de abuso de autoridade, a ação penal nesse caso será pública e incondicionada, podendo a autoridade policial instaurar um inquérito de ofício sem qualquer provocação. Porque você já sabe, artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade é crime de ação penal pública incondicionada. Se os crimes da Lei de Abuso de Autoridade são de ação penais, de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial teve conhecimento, meu guerreiro e minha guerreira, da prática da infração penal, exatamente, ele pode agir de ofício, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, independe de representação do ofendido. Vamos ver aqui questão 50. Agente de polícia judiciária, olha aí, eu sou agente da Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco, vibração total, fomentando a educação para ajudar as vidas que mais precisam. Então se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aí no vídeo, deixa o teu comentário qual a próxima lei que eu devo gravar, a revisão estratégica em questões para ajudar as vidas que mais precisam, e compartilha esse vídeo com os amigos, porque motiva-me a continuar com esse projeto. Juntos vamos vencer. Vibração total, fosse uma, mas vem comigo aqui resolver a questão 50. A perda do cargo em razão de condenação por crime de abuso de autoridade é de efeito automático? Não, né? Caiu para escrivão e está repetindo para a gente, não é efeito automático. A ação penal, nesse caso, será pública e incondicionada? Não. Os crimes... Olha aí, vamos ver. Olha aí, vai ler rápido, Robson Concurso. A ação penal, acerca dos crimes de abuso de autoridade, a ação penal, nesse caso, será pública e incondicionada. Exatamente. Os crimes da lei de abuso de autoridade, a ação penal pública e incondicionada, podendo a autoridade policial instaurar um inquérito de ofício sem qualquer aprovação. Tá vendo? Na prova, vai ler rápido, meu guerreiro e minha guerreira, mas você ia se lembrar, né? Artigo 3º, aqui porque estava repetindo, eu estava lendo de forma rápida para passar.
Artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, os crimes são de ação penal pública incondicionada e o delegado pode agir de ofício sem qualquer provocação. Olha aí, não caracteriza abuso da autoridade a submissão de preso a interrogatório durante o repouso noturno, em caso de flagrante delito, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Exatamente, está repetindo a questão que caiu para a gente. Agora, agente de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. Viajei para Brasília, não era ainda formado em Direito, porque lá o salário de agente é pago pela União, é primeira, estava no jogo, 13 questões anuladas, tem um vídeo aí no canal Robson Concurso eu mostrando que eu tinha acertado, mas anulou as questões, eu perdi as questões, me deixou fora, a maior lambança ganhou para PF, PRF, DEPEN foi a PCDF, a maior lambança do Sebrasp, mas infelizmente prejudicou muitos candidatos, um deles foi eu, tanto na PF, na PRF, na PCDF, estava treinando para o TAF, mas no gabarito definitivo me deixou fora. Vem comigo com base na legislação relativa a crimes de abuso de autoridade e atos de improbidade administrativa, julgos e subsequentes. Caracteriza abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa. Olha aí, qual o horário forense, hein, meu guerreiro, meu guerreiro? Eu quero saber se você vai marcar certo ou errado nessa questão, porque diz o seguinte, caracteriza abuso de autoridade, caracteriza abuso de autoridade, o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa. Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder, meu guerreiro, minha guerreira, aqui para ganhar tempo. Errado a questão, porque você já sabe, se lembra da Lei de Abuso de Autoridade, horário forense, meu guerreiro, minha guerreira, é durante o dia. Se você pega de 8 horas da manhã, vai até as 18 horas. Até as 18 horas, 8 horas da manhã até as 18 horas, é 6 horas da noite. E a Lei de Abuso de Autoridade diz que configura o crime você cumprir mandado de busca e apreensão onde? Após as 21 e antes das 5 horas. Por isso que a questão está errado, porque descaracteriza abuso da autoridade, o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário do expediente forense, se feito sem justa causa. Brincadeira, né? Porque a lei diz, é após as 21 e antes das 5 horas. Questão 54, agente federal de execução penal. Fiz esse concurso, mas eu não estudei, meu guerreiro e minha guerreira, para passar. Apenas gravei vários vídeos das partes específicas. Olha aí no canal Robson Concursos. Os comentários dos guerreiros que estão no DEPEN agradecendo. Gabaritei a prova de português. Estudei muito português, porque estava estudando para PRF, PCDF. Fui fazer o DEPEN para ter mais um marketing e motivar vidas. E eu gravei muitos vídeos, guerreiros. Tem aí no meu Instagram, Robson Concursos. Segue meu Instagram, Robson Concursos. Guerreiro aí da Polícia Penal aqui do estado de Pernambuco. Estudou comigo, passou. Tirei lá foto com ele, vai para o DEPEN, me agradeceu, estudou a parte específica com Robson Concursos, foi fundamental para a sua aprovação. O Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia relativa a um crime de abuso da autoridade. Nessa situação, apesar de esse tipo de ação ser pública e incondicionada, admite-se a apresentação da ação penal privada subsidiária, certo ou errado? Vamos de certo? Olha aí, questão certíssima, porque diz o Ministério Público perdeu o prazo para oferecer denúncia relativa a um crime de abuso de autoridade. Porque você já sabe, os crimes de abuso de autoridade, artigo 3º da lei, é de ação penal pública incondicionada. Beleza. Nessa situação, apesar desse tipo de ação ser pública incondicionada, admite-se a apresentação de ação penal privada subsidiária. Sim, o Ministério Público ficou inerte, cabe sim, nesse tipo de ação pública incondicionada, a apresentação de ação penal privada subsidiária. Vimos questões, eu mostrei na lei, meu guerreiro, minha guerreira. Questão 54, papilocopista policial federal, Polícia Federal 2021. Supunha que determinado policial federal tenha dado início à persecução penal contra uma pessoa sem justa causa fundamentada. E outro policial da mesma delegacia tinha impedido sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Nessas situações, os dois policiais serão sujeitos à mesma sanção penal? Não, né? Cada um praticou uma sanção penal com infrações diferentes. Vá lá na lei, meu guerreiro, minha guerreira, a obrigação sua, para você ver qual foi a sanção. Mas cada um aqui praticou um crime dentro da lei, meu guerreiro, minha guerreira.
de abuso de autoridade, cada um tem uma ascensão ali. Vamos ver agora, questão 56, delegado de Polícia Federal. Caiu para delegado, cai para delegado, não importa o cargo. A antecipação por delegado da Polícia Federal por meio de rede social da atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação caracteriza crime previsto na lei de abuso de autoridade. Vou logo marcando certo, certíssimo. Eu disse a você, cai para agente, cai para guarda municipal, não importa o cargo, delegado federal. Delegado federal dizendo que a antecipação por delegado da Polícia Federal por meio de rede social da atribuição de culpa antes de concluídas as apurações de formalizada acusação caracteriza crime previsto na lei de abuso de autoridade. Tá fácil agora porque acabamos de revisar no começo, mostrei a questão, mostrei na lei, mostrei aqui como cai de novo. É fácil, mas se você não estudar e não repetir, você erra. E no dia da prova, se você errar, tira um ponto, certo ou errado, Sebrasp. Errou uma questão, tira um ponto seu que você acertou. Aqui é revisão. É revisar aqui. Se errou aqui, você aprenda aqui para no dia da sua prova você gabaritar. Fosse honra e amém. Vem agora comigo, questão 57 diz o seguinte. Qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba a remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Aí caiu para policial rodoviário federal, PRF. Outra lambança do Sebrasp, estava treinando para o TAF. Tem vídeo meu comprovando que eu acertei no gabarito preliminar. Ajudei muitas vidas com CTB, resoluções, meu guerreiro, minha guerreira, guerreiros que estão lá me agradecendo e o Sebrasp foi uma grande lambança. Brincadeira, 10 questões anuladas. Qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba a remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, você já sabe, certíssimo. Questão 58, cometerá crime previsto na Lei 13.869/2019, Lei de Abuso de Autoridade, o funcionário público que iniciar persecução administrativa sem justa causa fundamentada aí. Cometerá crime, meu guerreiro, minha guerreira, funcionário público que iniciar persecução administrativa sem justa causa, certo ou errado? Você dá uma pausa no vídeo e tenta responder se essa questão 58 está certa, porque diz o seguinte, cometerá crime previsto na Lei 13.869/2019, Lei de Abuso de Autoridade, um funcionário público que iniciar persecução administrativa sem justa causa. Aqui não tem mais como errar, meu guerreiro, é certíssimo. Vamos ver, olha aí, tá demorando. Será que eu errei? Será que eu errei? Vamos ver, bora. Bora, internet. A internet aqui está demorando. Olha, acertei, certíssimo. Questão 2018 desatualizada. Vamos pular, vamos aqui para a nossa última questão, meu guerreiro, minha guerreira. Caiu para delegado de polícia de Sergipe 2018, diz o seguinte. Situação hipotética. Uma autoridade policial prolongou sem autorização judicial a execução de prisão temporária de um indiciado, o que levou a defesa deste a representá-lo criminalmente por abuso de autoridade, mediante petição dirigida à autoridade superior. Assertiva. Nessa situação, a representação é condição de procedibilidade para aplicação das sanções penais correspondentes. Brincadeira, né? Você vê. Cai para agente, cai para perito, não importa o cargo, delegado de polícia, meu guerreiro, minha guerreira. Então você já sabe, questão errada. Por que está errado, Robson Cursos? Artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Independe de representação. O delegado pode agir de ofício. Gostou desse vídeo, meu guerreiro e minha guerreira? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha. Nossa última questão, 60 questões da Lei de Abuso de Autoridade. Robson Cursos, fomentando a educação, ajudando as vidas que mais precisam. Gostou? Custa nada, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para ajudar as vidas que mais precisam. Deixa aí no comentário qual a lei que você quer que Robson Cursos grave. Agora uma lei dentro das carreiras ali estratégicas para concursos públicos, meu guerreiro, minha guerreira. Continue firme e forte, nunca desista do seu sonho. Se hoje eu sou agente da Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco, foi porque eu não desisti, venho das comunidades, das favelas, periferias, morros, meu guerreiro e minha guerreira. Peguei frete, fui vendedor de pipoca, de picolé, de maçã de água mineral, de camarão na praia. Já fui carteiro, já servi as Forças Armadas, fui policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos. Atualmente, agente da Polícia Civil, formado em Administração Pública e Segurança Pública, em Direito, pós-graduação em Penal e Processo Penal, vibração total. E esse propósito de Robson Cursos que Deus tocou no meu coração para ajudar as vidas que mais precisam, fomentar a educação, porque da onde eu venho, o que mudou a minha vida foi a educação. Se você está triste, cabisbaixo, angustiado,
porque é pobre, porque ainda a provação não veio. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, labutando, plantando a boa semente. No tempo certo você vai colher excelentes frutos. Estude muito, eu tenho certeza. Eu já fui servente de pedreiro, pedreiro encanador, eletricista, pintor. E eu lhe digo que a caneta, meu guerreiro e minha guerreira, é muito mais maneira do que a marreta. Confere aí no vídeo no canal Robson Cursos, que eu faço os vídeos motivacionais mostrando a você que a caneta é muito mais maneira do que a marreta. Então, ou seja, quando você pensar, pô, estudar tá difícil, é difícil. Dói a mente, dói a coluna, cansa a mente, mas eu lhe digo, a caneta é muito mais maneira do que a marreta. Então se anime, tenha um tempo, relaxe, descanse, depois volte com foco total no seu sonho, porque eu tenho certeza que você vai vencer. Eu não vou desistir, você não vai desistir. Você vai vencer, eu vou vencer e juntos vamos cantar a vitória. Porque a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom para você, vem com o Robson Cursos e juntos vamos vencer. Gostou desse vídeo? Se inscreve, deixa o teu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, força e honra e amém.